Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, professor Jefferson, interpretando para Libras a Elisângela, mais uma aula sobre células para vocês. Estão gostando do conteúdo? Estão entendendo? Lembra, gente? Está com dificuldade, qualquer coisa? Volta, assista de novo as aulas, está disponível para você lá no Classroom. No sala de aula, use o Aula Paraná, acompanhe as aulas ao vivo, dá para você interagir no chat, não consome dados do seu aparelho. Outra coisa para vocês, tem o site com todas as aulas, exercícios guardados lá, o Aula Paraná. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos lá? A aula de hoje, divisão celular. A célula se divide e surgem duas células. Então, divide para multiplicar. Filosófico, né? Qual divisão nós vamos falar hoje? Mitose. E o que essa ovelha ali atrás tem a ver? Essa ovelha chama-se Shirek. E por 6 anos ela fugiu do dono dela e escapou de Tosa. 6 anos fugindo de Tosa, ela deu 62 quilos de lã. E o que isso tem a ver com a aula? Porque ela chegou para o dono e disse, mitose. Ah, você gostou, né? Você curtiu a ideia? Vamos em frente para a aula de hoje. O que podemos aprender com os legumes gigantes? Vamos lá. Até hoje o maior legume já registrado foi uma abóbora colhida em 2014, que pesava pouquíssimos 1.056 quilos. Quero ver quem de vocês ergue essa abóbora. Imagina quanto doce dá para fazer. Mas esse tipo de hortaliça enorme não é tão raro quanto parece. Na realidade, os recordes de tamanho são quebrados com tanta frequência que um grupo de cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, decidiu fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto para saber o que poderiam aprender com esses gigantes. A produção desses frutos enormes não oferece muita lucratividade por unidade de terra, mas servem como instrumento perfeito para o estudo do crescimento das plantas em geral, diz a cientista. Não sei se é exatamente essa abóbora de 1 tonelada, mas é a que continha na reportagem. Então, na prática, assim, apesar de ser gigante, a produtividade por alqueire, por hectare, por unidade de terra, é menor do que você ter abóboras menores. Mas ainda assim, né? Dá para aprender alguma coisa? Dá. Inclusive, a gente pode aprender como que elas são tão grandes. E um dos fenômenos que são tão grandes é o aumento do tamanho do núcleo, porque células se unem e acumulam mais material genético. Então, quando eu aumento o tamanho do núcleo na planta, eu tenho um aumento no tamanho da célula, um aumento no tamanho da planta. Interessante isso, né? Nós conseguimos já produzir algumas frutas e alguns outros legumes por induzir essa técnica em laboratório. Mas vamos lá. Objetivos de hoje, comer feliz. Além de ser feliz, nós vamos se alimentar feliz. Estamos falando de abóbora, né? Então vamos lá. Conhecer o processo de multiplicação celular, como a gente aumenta o número de células, entender os processos e as fases da mitose, mitose tem várias fases, saber quais são os componentes do núcleo envolvidos nesse processo. Então tem vários instrumentos, várias ferramentas, tanto na célula quanto dentro dela lá no núcleo. Qual dessas ferramentas são utilizadas? Estar com o seu caderno e utilizar os aplicativos. Maravilha? E agora, imaginando a sequência da aula de biologia do Jefferson, o quiz, de novo a nossa DNA polimerase, a RNA polimerase, lendo um DNA, produzindo um RNA. Lembra dela? É fofinha essa imagem, né? A duplicação do DNA é necessária e ocorre de forma a garantir a maior fidelidade possível à molécula original. Este processo ocorre em que etapa da vida da célula? Faz aí, eu já venho.
Fez, hein? Ah, você acertou, né? Por quê? Em que etapa tem essa cópia do DNA? Na interfase, na fase S. Lembra? G1, S, G2? Não lembra bem? Então tá bom, vou ajudar você a lembrar. Olha aqui, ó. Interfase. G1, tá lá a célula vivendo a vida dela, celulando. Fase S, lembra? Você se cortou, o estímulo, primeira fase, depois que você dá o estímulo para a célula, que ela precisa fazer uma nova célula, é a fase S, onde ela copia todo o DNA. Lembra a aula passada? Duplicação semiconservativa? Vai lá, assiste, usa os aplicativos. Aí depois, G2, dá uma verificada se ficou tudo bonito. Então, G1, S, que é bem demorado, copiar um DNA, ó, G1, a célula fica em torno, vamos pensar assim, ó, uma célula que está se multiplicando sem parar. A vida dela é se multiplicar. Por exemplo, cabelo, para quem tem, no meu caso, barba. Está lá em G1, esse G1 dura cerca de 4 horas, para ela produzir o material necessário para copiar o DNA, que demora cerca de 10 horas. E aí o G2, para ver se está tudo perfeito, mais umas 4 horas. Para daí ela multiplicar em si. A mitose é um processo até que rápido, perto do resto. Processo que em 2 horas está pronto. Né? Tem células até que são mais rápidas. Algumas bactérias conseguem fazer isso aqui tudo em 1 hora. Mas são umas situações muito favoráveis, assim, muito raras. Mas existem. Certo? Então vamos lá. Um exercício para revisar isso. Assim como os seres humanos têm seu ciclo de vida, em que nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir e morremos, as células também têm seu ciclo de vida. Sobre esse ciclo agora, assinale a correta. Faz aí, eu já venho.
Simples, né, gente? Vamos lá. Ciclo celular é dividido em intérfase e meiose? Não. O ciclo celular vai ser intérfase e multiplicação, independente se é meiose ou mitose, tá? A intérfase é a fase mais curta do ciclo celular. A gente viu que ela é mais comprida, né? A mitose é subdividida em G1, S e G2? Não. A intérfase é dividida nessas 3 etapas. A intérfase é a etapa do ciclo celular em que a célula apresenta intensa atividade metabólica? É quando a célula está celulando, está fazendo de tudo. Transcrição, tradução, proteína, lipídio, membrana, está trabalhando, está digerindo, intensa atividade. Maravilha? O ciclo celular ocorre somente em células que originam os gametas? Claro que não, qualquer célula. Tá bom? Menos as mortas. Olá, mitose. Simples, né? Olha aqui. Resumidamente. G1, S, G2. E aí começa a mitose. Prófase, primeira fase. Metáfase, segunda fase. Anáfase, terceira fase. E telófase, quarta fase. Tudo bem? Entendeu? Muito difícil? Então vamos em detalhes, olhando para cada fase. Veja o núcleo, como é o núcleo que está mudando. Aqui uma quantidade de DNA, aumentou, tá vendo como está cheio de DNA aqui dentro? Aí veio para cá, aí o DNA mudou de forma. Vamos analisar isso, passo a passo. Começando aqui. Então, a mitose. Qual que é a finalidade? Tá lá, isso aqui, o ser humano pequenininho, filhotinho. Como é que esse filhotinho vira um adulto? Tem que crescer. Crescer demanda mais células. Para aumentar o número de células, mitose, mitose, mitose. Por quê? A mitose, gente, faz cópias fiéis. Aumenta o número de células sem mudar nada. O DNA continua o mesmo, o tamanho da célula vai ser o mesmo. Multiplica, a célula cresce até aquele tamanho. Maravilha? Porém, na hora de fazer filhos, a gente não envia uma célula vinda de mitose. A gente envia uma célula vinda de um outro processo chamado meiose. Por quê? Porque na meiose a quantidade de DNA é metade. Aí, como metade do DNA vem no óvulo materno e metade do DNA vem no espermatozoide paterno, metade mais metade recupera a quantidade total de DNA. Entenderam? O nosso DNA ele é quebrado em 46 pedaços. Cada pedaço desse, um cromossomo. Então, DNA humano, 46 pedaços. 23 pedaços vieram do pai, 23 pedaços vieram da mãe. Só que os pedaços que o pai mandou coordenam as mesmas funções que os pedaços que a mãe mandou. O que acontece é que você vai ter 2 pedaços para cada função. Entenderam? Então, o nosso número mínimo de cromossomos são 23 pedaços de DNA. Mas a gente precisa deles em dobro, um par para cada característica nossa. Por isso, precisamos de 46 cromossomos para nos desenvolver. Esse número é da espécie humana. Outras espécies têm outro número. Samambaias passam de 1000 cromossomos. Então, o grau de complexidade do ser não está ligado ao número de cromossomos nem ao número de genes. Beleza? Quais são as etapas que a gente tem na mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí, quando eu estava no ensino médio, o meu professor, Marcos, carequinha, biólogo, acho que é meio normal assim, biólogo. Muita gente boa, baixinho, bem legal. Ensinou o seguinte manha para a gente lembrar as 4 fases na sequência em que elas ocorrem. Basta que você pense o seguinte, olha aqui, ó. Pro, meta, ana, telefonar-me. Entenderam? E aí você grava essa sequência bem facilzinho. Vamos lá. Agora vamos para a parte biológica, não de macetes, né? Cromossomo, como ele é? Uma haste somente. Quando o DNA é duplicado, que o cromossomo vai ter 2 hastes. Esse pedaço é uma cópia idêntica desse. Então o DNA aqui é igual ao DNA aqui. E essas cópias idênticas se unem por uma região chamada centrômero. Lá no centrômero é onde o centríolo consegue grudar as fibras. Para quê? Porque ele tem que arrastar esse cromossomo na célula. Entendeu? Então, cromossomo simples, cromossomo duplicado,
unido pela... Esse meinho aqui, né? Centrômero. Esse centrômero é onde vai grudar o centríolo. O que mais que a gente tem que observar aqui com atenção? Cada perninha do cromossomo chama-se cromátide. Cromátides que se ligam, cromátides irmãs. Então, vem um cromossomo paterno e vem um cromossomo materno. É o paterno com o materno que se ligam? Não. Inclusive, o paterno e o materno, mesmo controlando a mesma função, podem ter características diferentes. Como assim? Por exemplo, cor do cabelo. O paterno pode vir controlando o cabelo claro e o materno com o cabelo escuro. E quando você duplica o DNA, você pega o cromossomo paterno e transforma ele em 2 cromátides e o materno em 2 cromátides. Mas esses cromossomos que controlam a mesma função são chamados cromossomos homólogos. Um monte de nome, né? Então, cromátide, cada perninha do cromossomo, unidas pelo centrômero. 2 cromossomos que controlam a mesma função, cromossomos homólogos. Outra coisa importante, o centrômero pode estar no meio, um pouco acima, mais acima ou lá na ponta. Então, são os tipos de cromossomo, né? Metacêntrico, submetacêntrico, telocêntrico, acrocêntrico, um monte de nomes que não precisa gravar, fica tranquilo. Mas mais para frente nós vamos ver como que a gente utiliza esse conhecimento. Aqui uma imagem real de microscopia eletrônica, olhando para um cromossomo. Eles são bonitinhos, né? Parece ser felpudinho, fofinho. Seguimos. Primeira etapa, prófase. Organização dos centríolos. Olha os centríolos se ajeitando aqui. É o citoesqueleto se organizando, formando isso. Condensação dos cromossomos. A cromátide, o DNA espalhado, começa a se novelar, se enrolar, compactar e ganhar cara de cromossomo. Degeneração da carioteca. Quase derrubei a televisão aqui. A carioteca, ela é um pedaço do retículo que daí vai fazer o quê? Vai se desmontar. Olha lá. Centríolo se organizando, carioteca desmontando, núcleo. No final, carioteca quase sumindo, cromossomo já bem evidente e o centríolo posicionado. Posicionado para quê? Próxima etapa. Para isso aqui, ó, metáfase. Todos os cromossomos ficam posicionados ao meio da célula, placa equatorial, no equador, no centro. Tá bom? Forma-se o centrosomo. O centríolo se fixa num ponto da célula para poder movimentar os cromossomos. Nesse momento que nós podemos produzir ideogramas. O que é isso? Microscópio óptico, coloca a célula lá, acha a célula que está em metáfase, fotografa, imprime, recorta todos os cromossomos e tenta achar quais são os pares. E aí conta o número de cromossomos. Se a contagem der um número maior que 46 ou menor que 46, uma certa atenção. Pode ter uma modificação aí que pode originar síndromes, síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter. Falaremos disso mais para frente. Outra coisa, o formato dos cromossomos, se eles estão saudáveis, né? Se tiver cromossomos tortos, outros tipos de mutações. É por um ideograma, essa técnica, que isso daí é identificado. Claro que hoje já não está nessa situação de imprime, recorte e cola, tem softwares que fazem isso, mas ainda é necessário preparar a célula e colocar no microscópio. Maravilha? Seguimos nossa aula. Metáfase, placa equatorial. Anáfase, ana, separação, afastamento. Então é a fase onde um pedaço do cromossomo vai para um lado, outro pedaço vai para o outro. Qual pedaço? As cópias, as cromátides irmãs. Então, uma cópia do cromossomo paterno vem para cá, uma cópia do cromossomo paterno para lá. Uma do materno para cá, uma do materno para lá. Outro cromossomo paterno, uma cópia para cá, uma cópia para lá. Outro materno, uma cópia para cá, uma cópia para lá. Eram cópias idênticas, não eram? A quantidade de cromossomos vai permanecer igual. Por quê? Porque lá na fase S houve uma duplicação. Eu fiz cópias para poder separar. Seguindo, última fase. Para finalizar, telófase. Reverso da prófase. Tudo que aconteceu na prófase desfaz na telófase. Outra coisa importante, citocinese. Então, os cromossomos se descompactam, se soltam, volta a ser cromatina.
A carioteca volta a ser organizada, então o retículo volta a construir a carioteca e o centríolo começa a se desfazer, se desorganizar. E também citocinese. A membrana plasmática vai fazendo um processo que tem um nome bem estranho, gente, chama-se invaginação. Essa dobra para dentro. Se fosse uma dobra para fora, seria evaginação. Então ela vai invaginando, vai dobrando, 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 até que separa duas novas células com a mesma composição de DNA. Maravilha? Agora dá uma olhada. As plantas têm o quê? Em volta delas uma parede feita de celulose, que é rígida. Como é que ela vai fazer esse movimento de separação? Não vai fazer. Como é que acontece a separação? O complexo de Golgi começa a produzir bastante celulose, liberar ali no meio, então ó, anáfase, separou os cromossomos, muita celulose sendo liberada no meio, vai construindo uma parede celular nova, fechou a parede celular, a membrana é construída aqui, separando as duas novas células. Então a planta constrói uma divisão no meio, enquanto a célula animal invagina e se separa. Tudo bem? É diferente, então, a mitose animal da vegetal. Outra diferença da mitose animal para vegetal. Cadê o centríolo? Então, lá, divisão sem movimento e ausência dos centríolos. Quem que movimenta os cromossomos aqui, então? O citoesqueleto. Vegetais superiores, que têm flores e sementes, não tem centríolo. Quem vai fazer toda a movimentação ali dentro é o citoesqueleto. Combinado? Vamos lá. Para vocês se divertirem agora. Exercício. Complete a frase abaixo. Faz no seu caderno, eu já volto corrigindo.
Gente, é só pôr o nome da fase, né? Uma fase marcada pela condensação dos cromossomos. Opa, falou em condensação dos cromossomos? Prófase. Os cromossomos se descondensam, o contrário, né? Quem que é o contrário da prófase? A última, telófase. Inicia-se após a desagregação da carioteca. Então, logo depois que a carioteca terminou de se desmontar, qual é a fase? Depois da prófase. Quem que vem? Metáfase. É a fase em que as cromátides irmãs se separam. Separação, anáfase. Maravilha? Vamos lá. Agora, um tema que eu comecei a falar com vocês já faz umas 2 aulas. Câncer, tumores. Câncer é quando o tumor é maligno, quando ele começa a afetar os tecidos em volta. Quando o tumor não afeta os tecidos em volta, chamamos de tumor benigno. Ele faz bem? Errado. Ele só não faz mal para os tecidos em volta. Então, se for um lugar muito delicado do corpo, deixa ele. Se for um lugar não delicado, remove. Tudo bem? O que tem de interessante nos tumores? Duplicação rápida, desordenada e sem apoptose. Tem um erro no material genético, é um tecido que começa a se multiplicar com alta velocidade e esse erro não é verificado e a célula não se suicida. O que causa esse erro? Depende. Pode ser a luz solar incidindo na sua pele. A radiação ultravioleta A altera a base C por T, base T por C, e aí gera as duplas de timina, etc. E o que faz essa célula se reproduzir errado e começar a afetar o tecido em volta e pode chegar a algo letal. Pode ser uma substância que você ingeriu durante a sua vida. O pessoal que tem o hábito de fumar, o consumo de algumas drogas ilícitas também leva a alteração de DNA, principalmente o ácido lisérgico, o LSD. Então é muito comum e o pior, DNA de células reprodutivas pode causar uma formação em criança. A exposição a alguns produtos químicos depende da profissão da pessoa. Então tem tantos caminhos que podem alterar esse DNA, mas não vou me estender porque a aula não pode ser muito longa. Volta aqui. Aqui um exemplo muito comum. Meninas, isso aqui é uma amostra da parede do útero. Aqui uma parede de útero saudável, aqui uma parede de útero que foi contaminada pelo HPV, papilomavírus humano. Esse HPV altera o DNA e aí no exame dá para ver como as células se comportam totalmente diferente. Por quê? Essa camada aqui que tem que ser bem fina, ela começa a ficar grossa e se reproduz demais. E as células que ela origina, com o núcleo todo deformado. Isso pode se tornar um processo crônico, inclusive levar à necessidade de retirar o útero, e se a menina não acompanhar, ela pode morrer. Então, meninas, existe vacina, tem todas as recomendações para a vacina do HPV, e existem exames periódicos para ser feitos para se detectar. Muito cuidado, é algo muito sério, mas que pode ser prevenido com um pouco de atenção à sua saúde. Certo? Fechando a aula de hoje, relembrando, olha lá, raiz de cebola, colocado no microscópio com corante, o que a gente pode ver? Prófase, olha lá, está começando a condensar o material genético. Metáfase, aqui e aqui o fim da metáfase. Está terminando de condensar, aqui a placa equatorial. Anáfase, olha lá os cromossomozinhos sendo separados. Telófase, 2 células prontas. Então é assim que a gente estuda, a gente pode ir procurando no microscópio, claro, aumenta a ampliação, pego mais detalhes, mudo de microscópio, mas é assim que se estuda. Beleza? E só lembre, para que serve a mitose? Unicelulares significa multiplicar, né? Um ser feito de uma célula fez mitose, tem 2 seres. Pluricelulares significa crescer. As 4 etapas, a diferença entre como é nos animais e nos vegetais. Como é o controle do câncer, né? A célula deveria fazer apoptose, não faz, aí vira um câncer. E, para o nosso isolamento, use água com sabedoria. Olá, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina saudável. Eu estou conseguindo manter a minha, espero que vocês também. Obrigado por acompanhar essa aula e até a próxima.